Olá, bom dia. Estamos aqui no nosso devocional e hoje é o Salmo de número 22. É um salmo muito lindo, o qual o título diz assim: O Salmo da Cruz. E eu te peço que ele é um pouquinho grande, ele tem 31 versículos, mas eu te peço que você preste bastante atenção em cada versículo, porque fala do nosso Cristo, do nosso Jesus, que morreu na cruz por nós. É um salmo profético, é um salmo o qual Davi fez, mas é um salmo profético, falando sobre Jesus. 1000 anos antes, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus vir, Davi já estava profetizando. Então presta atenção em cada detalhe desse salmo, que diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e o livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizam-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre, salve-o, se é que Ele lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e me preservaste junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, e os poderosos de Bazã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Minha força, vem depressa em meu auxílio. Salva minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, todos vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, descendência toda de Israel, pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito. Não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará ao Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Esse salmo é muito lindo. É muito lindo. E como eu estava dizendo antes,
ele é um salmo profético, falando sobre o Messias, sobre Jesus. E Davi, quem sabe, nem sabia que estava escrevendo sobre Jesus, sobre o Messias, né? Porque ele pensava que estava escrevendo sobre si mesmo. Mas sabemos que Davi sofreu muito, mas sabemos que nem se compara ao sofrimento de Jesus. E esse primeiro versículo onde diz: meu Deus, por que me desamparaste? É uma frase em que Jesus cita lá na cruz, quando ele está prestes a morrer. E ele clama a Deus, ele pergunta ao Pai. Ele fala assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? E eu aprendi aqui no estudo e eu ouvi uma pregação de um pastor uma vez, onde ele disse que quando Jesus clama Eloi, Eloi, lama sabachthani, que ele pergunta a Deus por que Deus o desamparou, ele está sofrendo não pelo aquele sofrimento que ele está passando na cruz, não pelos cravos, não por tudo aquilo. É claro que ele estava sentindo dor, porque ele estava como um ser humano, como nós. Mas Jesus, ele era muito ligado ao Pai. Ele vivia em oração e jejum. Então, aquele sofrimento não era... Aquele sofrimento todinho que ele passou não era motivo para desanimá-lo, porque ele estava muito ligado ao Pai. Mas esse sofrimento, sabe, aquele suor transformado em sangue, esse sofrimento, esse desespero na cruz, onde ele pergunta ao Pai por que o desamparou. Ele estava sofrendo, porque ele estava sentindo o afastamento de Deus. Porque quando ele estava na cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, os pecados da humanidade inteirinha, até os nossos que ainda nem existiam, ele levou sobre si. E Deus é santo, Deus, ele não suporta pecado. Então, quando Jesus estava ali na cruz, sofrendo, coberto de pecados, Deus se afastou dele. A presença de Deus se afastou dele por causa de nós, porque ele não suportaria ver o filho dele tão cheio de pecado, sabe? Os nossos pecados. E por isso ele clama, por isso ele sofre. O sofrimento maior dele era porque pela falta da presença, sabe? Sabemos que nós, depois que conhecemos a Jesus, depois que nos entregamos para Deus, que passamos a servir a Deus, se nos afastamos, se nos enfraquecemos às vezes e nos afastamos dele e não sentimos a presença dele perto de nós, é triste, é terrível não sentir a presença dele. Agora imagina Jesus, que viveu desde a eternidade, desde o início, desde tudo, desde o começo de tudo. Jesus estava com ele, Jesus estava com o Pai lá no céu. Imagina para ele, que sempre viveu com o Pai, sentir que a presença do Pai se afastou dele por causa de nós. Imagina o sofrimento, sabe? Então, por isso ele clama: meu Deus, por que me desamparaste? Mas é claro que Deus não o abandonou. Deus somente se afastou por um momento, pelos pecados. A presença de Deus se afastou pelos pecados, nossos pecados que ele estava carregando. O verso 6 vai dizer assim: quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade.
Ridicularizam-me todos os que me veem balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre, salve-o se é que Ele quer bem. E sabemos que isso realmente aconteceu com Jesus, sabe? Todos o humilharam, sabe? Zombaram dele. Quando diz aqui que ele era motivo de zombaria, humilhado e desprezado pela humanidade. Fala assim, sou verme, não mais um homem. Por quê? Porque ele estava ele foi tão humilhado, ele foi tão maltratado, sabe? Que as pessoas olhavam para ele e não viu mais nada daquele Jesus que fez milagres, que curou enfermos, que salvou tantas pessoas. As pessoas olhavam para ele e não viam mais, porque lá em Isaías vem dizendo, uma profecia também sobre o Messias, que olhariam para ele e não achariam beleza alguma, de tanto que ele foi maltratado. E quando fala que ridicularizaram-me, balançando a cabeça, né, e lançando insultos contra mim, dizendo: volte para o Senhor, que Ele o livre, se é que Ele quer bem. Sabemos que isso aconteceu também, quando Jesus estava na cruz, que olhavam para Ele e dizia: desce daí, se você for o Filho de Deus. Então, lançaram muitos insultos para Ele, sabe? Querendo dizer que Ele não era o Filho de Deus, que Ele não era quem Ele dizia ser, que se Ele fosse, Ele poderia salvar a si mesmo. Mal sabiam eles o plano de Deus, mal sabiam eles o propósito de tudo, né? Que na verdade Jesus ele estava vencendo por nós. Na verdade ele nunca perdeu. Na verdade aquele sofrimento todo era a vitória de Jesus por nós. E ele diz, né, que mais pra frente ele diz assim, né, que apesar de tudo isso, foi Deus quem o preservou junto ao seio da mãe dele. Ou seja, e ele diz assim, que desde o nascimento dele, ele foi consagrado a Deus. Desde o ventre da mãe, Deus é o Deus dele. Ou seja, foi Deus quem permitiu que ele viesse. Foi Deus quem o colocou no ventre de uma mulher. Foi Deus que cuidou dele desde o nascimento dele. Que Deus sempre estaria com ele, apesar de tudo aquilo. Que ele sabia que ele tinha que passar por nós. Deus estava com ele. E ele diz assim, mais pra frente: não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Então é aquilo que eu disse agora há pouco. Ele, por estar coberto pelos nossos pecados, ele sentiu tanto o afastamento de Deus, que ele pede: não fiques longe de mim, sabe? Imagina a tristeza, imagina a angústia que ele deve ter sentido por não sentir a presença do Pai, que sempre esteve com ele. E é muito lindo esse salmo, mas é muito extenso também, então eu vou citar apenas alguns versículos. E lá no verso 16, no finalzinho do verso 16, vem dizendo assim: transpassaram minhas mãos e meus pés. Sabemos que quem foi transpassado as mãos e os pés? Sabemos que foi Jesus, sabe? Furaram as mãos dele com pregos. E no 18 vem dizer assim: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Então sabemos também que isso aconteceu com Jesus. Pegaram a roupa dele e dividiram entre si e lançaram sorte. Então esse salmo é um salmo profético, falando sobre o sofrimento de Jesus. Tudo que ele passou por nós, mas ele venceu. E aqui no 22 vem dizendo: vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Então ele estava falando de nós, ele estava falando dos seus discípulos, sabe? Que ele anunciou o nome de Deus. Ele fez Deus
ser conhecido por nós. Na própria palavra diz que ninguém jamais viu a Deus, mas através de Jesus, ele se tornou conhecido. Através de Jesus podemos conhecê-lo. Através de Jesus podemos nos chegar a Ele, sabe? E aqui, para finalizar, eu vou citar os últimos versículos, onde no versículo 27 vem dizendo assim: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Gente, que coisa mais linda, sabe? Através de Jesus, através do sacrifício que ele fez por nós, através dele, ele mesmo diz: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão, porque através dele nós conhecemos Deus, através dele nós podemos nos converter ao Senhor, sabe? Todos têm a chance de se converter ao Senhor, de adorá-lo, de buscá-lo, sabe? Através de Jesus. Antigamente não era assim, não era todos que tinham essa chance, sabe? Mas ele mesmo, Davi, aqui profetizando que através de Jesus, até os confins da terra, o mundo inteiro se converteria ao Senhor através de Jesus, através do Messias. E todas as famílias das nações se prostrariam diante dele. E essa é a realidade, sabe? Nós ainda temos a chance. Você que ainda não serve ao Senhor ainda tem a chance de buscá-lo, de conhecê-lo e de se prostrar diante dele, porque ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. E ele diz assim: pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. E aqui, nos últimos versículos, vem dizendo assim, que todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus, todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a sua própria vida. Então, o que eu entendi desse versículo é que ele estava dizendo que através do sacrifício de Jesus, através da vinda do Messias à terra para morrer por nós, sabe? Todas as pessoas, os ricos e os pobres, os que tinham tudo e os que não tinham nada, iriam se ajuntar para adorar a Ele. Porque para Ele não faz diferença se você é rico, se você é pobre, sabe? Porque na presença dEle somos todos iguais. Então, Ele estava dizendo que todos teriam a chance de o conhecer, de o adorar. Do mais rico ao mais pobre, do mais grande ao mais pequeno, todos temos a chance, todos somos iguais diante dele. Não temos diferença diante dele. Ele quer a todos, ele chama a todos. E ele vem dizendo assim, né? Sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às futuras gerações. E foi isso que aconteceu, sabe? Aquele povo que creu nele, começando pelos discípulos, começaram a anunciar a palavra, a mensagem da cruz. E anunciaram até chegar em mim e em você, sabe? Se hoje eu e você conhece a Jesus, serve a Jesus e ama esse Jesus, é porque essa palavra, essa mensagem veio sendo anunciada de muito tempo atrás. E olha o que diz agora. É tão lindo que eu tô toda arrepiada, porque agora vem falando de mim e de você. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Então, que coisa mais linda que é esse versículo, falando de mim e de você, a um povo que ainda não tinha nascido, sabe? Quando tudo isso aconteceu com Jesus, nós nem pensávamos em nascer. E ele já aqui, antes de acontecer mesmo, Davi já profetizava que a mensagem da cruz seria anunciada a um povo que ainda nem tinha nascido, sabe?
os grandes feitos de justiça dele, de Jesus, porque Deus tudo fez com poder e glória, sabe? Porque Deus é poderoso, porque Deus fez isso por nós, Ele fez isso por mim e por você. Ele é lindo, Ele nos ama. Por esse motivo, Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, por amor. Por este motivo, por amor a mim e a você, tudo Jesus sofreu na cruz. Tudo Ele sofreu aqui nesse mundo. Ele foi humilhado, Ele foi desprezado. Ele sofreu o afastamento do Pai por mim e por você. Então, o mínimo que podemos fazer por Ele é adorá-lo com um coração sincero. Essa é a palavra de Deus hoje para nós, que possamos meditar, que possamos meditar nesse salmo, nessa palavra, em tudo que Jesus fez por nós, em todo o sofrimento e no grande amor que Ele tem por nós. Eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício ali naquela cruz. Obrigada pela mensagem da cruz que é pregada até hoje. Obrigada, Senhor, por ter chegado até mim. Obrigada pela chance de salvação, pela oportunidade de poder te conhecer, meu Pai, de poder conhecer a tua palavra. Obrigada por eu estar sendo instrumento, Senhor, em tuas mãos para passar essa palavra, Senhor. E que o Senhor venha abençoar, que venha alcançar muitas vidas, meu Pai, que precisam ouvir do teu amor, do teu grande amor por nós. Obrigada, Senhor, por tudo ter sofrido por nós, sendo que era para nós estar sofrendo ali, mas o Senhor tomou sobre si as nossas dores. Muito obrigada, Paizinho. Venha alcançar cada vida, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, que ainda não te conhecem, venham te conhecer e entender esse teu grande amor. Pai, eu te peço e eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço por tudo. Amém. E até amanhã.